Talvez vocês não saibam, mas a Disney é a principal responsável por tornar uma pequena vila em uma vila fantasma, que hoje é conhecida como Ghost Town. Deixe-me explicar. A Disney construiu o resort da Ilha do Tesouro, que em 1999 teve o seu nome alterado para Discovery Island, que está localizada na Baía de Baker, nas Bahamas. Discovery Island não era uma vila fantasma. Navios de cruzeiro da Disney realmente desembarcavam no resort e deixavam os turistas para relaxarem no luxo. Outro fato verdadeiro que você mesmo pode comprovar é que a Disney investiu 30 milhões nesse paraíso tropical. Sim, 30 milhões de dólares. Em seguida, eles simplesmente abandonaram o local. Eles culparam as águas rasas demais para que seus navios operassem em segurança. E sobrou até para os trabalhadores. A Disney disse que, como eles eram das Bahamas, eles eram muito preguiçosos para trabalhar em um horário regular. É aqui que a natureza factual da história acaba. Não era por causa da areia, e obviamente não era porque os trabalhadores eram preguiçosos demais. Ambas eram desculpas convenientes. Não, eu sinceramente duvido que essas razões eram legítimas. Porque eu simplesmente não acreditei na história oficial? Por causa do Palácio de Mowgli. Perto da cidade litorânea de Emerald Isle, na Carolina do Norte, a Disney começou a construção do Palácio de Mowgli, na década de 1990. O conceito era um resort com a temática da selva, com um enorme palácio, como você pode imaginar no centro de tudo isso. Se você não estiver familiarizado com o personagem Mowgli, então você deve se lembrar melhor da história de Mowgli. O Menino Lobo. Se você não ouviu antes em outro lugar, você talvez o conheça como um personagem dos desenhos da Disney, de décadas atrás. Mowgli é uma criança abandonada na selva, simultaneamente criado e também ameaçado por animais. O Palácio de Mowgli era um empreendimento polêmico desde o início. A Disney comprou uma tonelada de terra de alto custo para o projeto. E, na verdade, houve um escândalo envolvendo alguma das compras. O governo local declarou as casas das pessoas como domínio eminente e as vendeu para a Disney. Em determinado ponto, uma casa que tinha acabado de ser construída era simplesmente condenada com pouca ou quase nenhuma explicação. A terra agarrada pelo governo era supostamente para o suposto projeto de uma rodovia nunca construída. Sabendo muito bem do que estava acontecendo, o povo passou a chamá-la de Rodovia Mickey Mouse. Então, tinha um conceito de arte. Um grupo de camisetas da Disney foram feitas para reunião com os moradores da cidade. Eles vendiam a ideia, como se fosse ser lucrativo para todos. Quando eles mostraram o conceito, aquele enorme palácio indiano, cercado pela selva e composta por homens e mulheres vestindo tangas e roupas tribais, bem, basta dizer que eles não aceitaram a ideia. Estamos falando de um enorme palácio indiano. Selva e tangas não relativamente no centro de uma área de luxo, mas sim em uma área xenofóbica do sul dos Estados Unidos. Foi uma escolha questionável esse ponto da história. Um membro da multidão tentou invadir o palco, mas foi impedido pelos seguranças assim que ele tentou quebrar uma das placas da frente. Disney pegou aquela comunidade e lhe quebrou os joelhos. As casas foram arrasadas, o terreno foi limpo. E não havia uma maldita coisa qualquer que pudesse fazer sobre isso. TV e jornais locais eram contra o resort desde o início. Mas alguma ligação insana entre as explorações de mídia da Disney e os locais de interesse turístico entrou em jogo e as opiniões mudaram de repente. De qualquer forma, tanto a Ilha do Tesouro e como o Palácio do Mowgli, a Disney investiu milhões e assim começou o trabalho. A construção estava completa. Os visitantes realmente se hospedaram no resort. As comunidades do entorno foram inundadas com o tráfego e com o fluxo de turistas perdidos e irados. Então, tudo parou. A Disney desligou o lugar e ninguém sabia sequer o que pensar.
mas eles estavam bastante felizes com isso. A perda da Disney foi bastante hilária e maravilhosa para um grande grupo de pessoas que não queriam tudo aquilo inicialmente. Honestamente, eu não pensei nesse lugar, desde que soube que tinha fechado há décadas atrás. Eu vivo a 4 horas de Emerald Isle, então realmente só ouvi rumores, não presenciei nada disso. Então eu li um artigo na internet de alguém que havia explorado a Ilha do Tesouro e criado um blog inteiro direcionado exclusivamente para coisas loucas que ele havia achado por lá. Coisas simplesmente deixadas para trás. Coisas quebradas, desfiguradas, provavelmente destruídas por funcionários descontentes que perderam seus empregos. Todos os locais ao redor tinham uma mão na destruição naquele lugar. As pessoas simplesmente ficaram furiosas sobre a Ilha do Tesouro e fizeram isso também com o Palácio de Mowgli. Além disso, há rumores de que a Disney havia lançado seu estoque de aquários nas águas locais quando fecharam, incluindo tubarões. Quem não gostaria de ter algumas oscilações de merchandise após isso? Bom, o que eu estou querendo dizer sobre esse relato? Mesmo muitos anos tendo se passado, desde que o resort fechou, eu pensei que o Palácio Mowgli seria um lugar legal para uma exploração urbana. Bater algumas fotos, escrever sobre a minha experiência e provavelmente ver se eu encontrava alguma coisa para levar de recordação. Eu não vou dizer que não demorei em realmente ir para lá, porque, honestamente, demorei 1 ano desde que descobri o artigo sobre Emerald Isle. Durante esse ano, fiz uma imensa pesquisa sobre o Palácio do Resort, ou pelo menos tentei. Naturalmente, nenhum site oficial da Disney ou fonte fazia qualquer menção sequer sobre o lugar. Ainda mais estranho, no entanto, era que ninguém antes de mim havia pensado em blogar ou até mesmo postar uma foto ou um vídeo sobre o lugar. Nenhuma TV local ou site de notícias tinham sequer uma palavra sobre o assunto, o que era de se esperar, uma vez que todos haviam se manifestado da maneira que a Disney queria. Eles não sairiam por aí falando sobre os próprios erros, não é mesmo? Recentemente eu descobri que empresas podem pedir ao Google, por exemplo, para remover link dos resultados de busca. Basicamente qualquer coisa. Olhando para trás, provavelmente, não era que ninguém nunca tinha falado sobre o resort, mas sim que suas palavras estavam apenas inacessíveis. Então, no final das contas, eu mal consegui encontrar o lugar. Tudo o que eu tinha era um mapa velho pra caralho e eu recebi pelo correio nos anos 90. Era um item promocional enviado a pessoas que tinham ido recentemente à Disneyland. E eu acho que eu já estive lá nos anos 80, quando tudo isso ainda era recente. Eu realmente não pretendia depender muito dele. Ele acabou esquecido junto com os meus livros e revistas em quadrinhos da minha infância. Eu só lembrei disso após meses de pesquisa. E mesmo assim, ainda levei algumas semanas para localizar a caixa onde havia guardado. Mas eu finalmente encontrei. Os moradores não ajudaram nem um pouco. Após um longo tempo, a viagem me levou longe. Plantas tropicais se alastravam e cobriam a área repleta de espécies nativas de flores, que na verdade sempre pertenciam àquele lugar. Fiquei admirado quando eu cheguei aos portões na frente do resort. Enormes portões de madeira e que de ambos os lados pareciam ter sido cortados de uma gigantesca sequoia. O portão em si havia sido furado em vários lugares por pica-paus e comido na base por insetos. Pendurado no portão havia uma placa de metal, algum rabisco aleatório com letras negras feitas à mão, que dizia "Abandonado pela Disney". Claramente um pequeno protesto de algum funcionário. Os portões estavam abertos o suficiente para que eu pudesse entrar, mas não dirigir. Então, eu peguei minha câmera digital e o mapa e segui a pé. O terreiro interno do lugar era tão cheio quanto a porta da entrada. Palmeiras permaneciam tortas, apoiadas nas pilhas dos seus próprios cocos. Havia essa espécie de confronto entre a ordem e o caos, graças às plantas cuidadosamente plantadas ali. Tudo que havia restado de qualquer estruturas exteriores foram quebradas. A madeira apodreceu e havia vários pedaços de um material queimado que eu não pude identificar, que parecia ser um balcão de informações ou um bar ao livre. Agora era apenas uma pilha de destroços desgastado pelo tempo. A coisa mais interessante no lugar era uma estátua de Baloo, ou urso de Mowgli, que ficava em uma espécie de pátio de frente com o edifício principal. Ele estava intacto, em uma pose animada, dançando, olhando para o nada com um sorriso cheio de dentes e cocô de pássaros cobrindo todo o seu pelo.
e raízes ao redor da plataforma onde ele estava. Me aproximei do edifício principal, o palácio, apenas para encontrar o exterior do prédio coberto por pichações, onde a pintura ainda não havia descascado. Acima da porta da entrada, ou seja, a abertura onde havia portas, mais uma vez estava escrito: abandonado pela Disney. Eu gostaria de poder contar todas as coisas incríveis que vi dentro do palácio. Estátuas esquecidas, caixas registradoras abandonadas, uma sociedade secreta de mendigos. Mas não. O interior do prédio era tão gritante, tão vazio, que eu acho que na verdade alguém havia roubado as molduras da parede. Tudo que era grande demais para ser roubado. Balcões, mesas, árvores gigantes de plástico. Tudo isso descansava em meio a essa câmara vazia que ecoava lentamente a cada passo que eu dava, como uma metralhadora. Eu verifiquei a planta do lugar e me dirigi aos locais que pareciam de alguma forma interessante. A cozinha era como você poderia imaginar, uma área de preparação de alimentos industriais com todos os aparelhos e espaço. Nenhuma despesa poupada. Cada superfície de vidro fora quebrado. Cada porta havia tido suas dobradiças roubadas. Cada superfície metálica havia sido chutada e amassada. O lugar inteiro cheirava muito a mijo velho. O enorme freezer nem mesmo esfriava um pouco sequer. Agora tinha filas e filas de espaço vazio nas prateleiras. Ganchos pendurados no teto, provavelmente para pendurar pedaços de carne. E enquanto eu estava lá dentro, por um momento, percebi que eles estavam balançando. Cada gancho balançava em uma direção aleatória, mas seus movimentos eram tão lentos e pequenos que era quase impossível de se ver. Achei que aquilo tinha sido causado pelos meus passos, então eu os fiz parar, segurando com as minhas mãos. E em seguida soltei cuidadosamente, mas em poucos segundos eles começavam a balançar novamente. Os banheiros estavam em grande parte no mesmo estado que o resto do lugar. Assim como na Ilha do Tesouro, alguém tinha metodicamente quebrado cada vaso sanitário de porcelana, repleto de fezes. Havia cerca de meia polegada de sujeira, fedendo a água estagnada no chão. Então eu não fiquei por lá muito tempo. O que era mais estranho é que nos banheiros e nas pias tudo pingava, vazava ou apenas escorria livremente. Me pareceu que deviam ter fechado a água por muito tempo. Há muito tempo. Havia muitos quartos no palácio, mas naturalmente não tive tempo de olhar todos eles. Os poucos que olhei estavam igualmente destruídos. E eu também não esperava encontrar nada por lá. Pensei que tivesse alguma televisão ou um rádio em um dos quartos, porque tenho certeza que ouvi uma conversa tranquila saindo de um deles. Apesar de ter sido como um sussurro, provavelmente era minha própria respiração ecoando no silêncio, ou apenas outro caso de som da água fluindo, brincando com a minha mente. A conversa era algo do tipo: eu não acredito. Eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Seu pai te disse. O resto soava incompreensível, sabe? Como murmúrios. Eu sei, isso soa ridículo. Estou apenas dizendo que passei por lá. Por isso pensei ter visto algo correr naquela sala. Ou pior, alguns mendigos que provavelmente haviam se escondido lá e estariam prontos para me esfaquear ou algo do tipo. Chegando às portas da frente do palácio de novo, percebi que não havia encontrado nada de interessante e tinha perdido toda a viagem. Droga! Porém, enquanto olhava para fora das portas, notei algo interessante no pátio, que eu não havia notado antes. Algo que provavelmente me daria pelo menos uma coisa para mostrar ao público, que tivesse valido todo aquele esforço, mesmo que fosse apenas uma fotografia. Havia uma estátua realista de uma cobra gigante, talvez 2,5 metros de comprimento, enrolada e tomando o sol em um pedestal bem no centro do lugar. Era quase hora do sol começar a nascer, o que dava uma iluminação perfeita para a fotografia. Aproximei-me da cobra e tirei uma foto. Então, eu fiquei na ponta dos pés e tirei outra. Eu me aproximei novamente para obter uma foto mais detalhada do seu rosto. Lentamente, a cobra levantou a cabeça, olhou diretamente nos meus olhos, virou-se e deslizou para fora do pedestal, passando sobre a grama e desaparecendo entre as árvores. Todos os 2,5 metros da estátua, sua cabeça enorme desapareceu no meio da floresta antes mesmo da cauda deixar o local enquanto o sol aparecia. Disney havia soltado todos os seus animais exóticos no terreno.
Bem ali no meu mapa era onde ficava a casa dos répteis. Eu deveria ter imaginado. Tinha lido sobre os tubarões da Ilha do Tesouro, e eu deveria saber que eles haviam feito isso aqui também. Fiquei chocado, apenas absolutamente estupefato. Minha boca deveria ter ficado escancarada por um bom tempo antes que eu voltasse a si. Pisquei algumas vezes e me afastei de onde a cobra tinha saído. Voltei para o palácio. Apesar dela não estar mais ali, eu não queria correr nenhum risco e continuei o meu caminho para dentro do prédio. Demorou algumas respirações profundas e tapas na minha própria cara para cair em si. Aquilo era um sonho? O que eu acabei de ver? Procurei um lugar para me sentar, já que minhas pernas estavam um pouco parecidas com gelé nesse momento. É claro que não havia lugar para se sentar, a menos que eu quisesse repousar sobre os cacos de vidros. Eu já havia visto algumas escadas perto do átrio do palácio, e decidi me sentar até que me sentisse melhor. A escadaria, diferente da frente do edifício, não estava tão suja, exceto por um acúmulo surpreendente de poeira. Puxei uma placa de metal da parede, mais uma vez pintada com a frase "Abandonado pela Disney", cuja eu já estava acostumado. Coloquei a placa na escada e sentei sobre ela, para me manter pelo menos um pouco limpo. A escada levava para baixo, abaixo do nível do solo. Usando o meu flash da câmera como uma espécie de lanterna improvisada, eu podia ver que a escada terminava em uma porta de malha de metal com um cadeado. Havia uma placa na porta, e desta vez era uma placa de verdade. Dizia: "Somente mascotes, obrigado". Isso me animou um pouco, por duas razões. Uma delas era uma área de mascote, definitivamente teria algo interessante lá. E a segunda razão era que o cadeado ainda estava no local. Ninguém havia ido lá embaixo, nem os vândalos, nem os saqueadores, ninguém. Esse era o único lugar que eu poderia realmente explorar e talvez encontrar algo interessante para fotografar ou até mesmo, sei lá, roubar. Eu havia chegado ao palácio concordando comigo mesmo, que estava tudo bem, qualquer coisa que eu quisesse pegar de lá, porque, abandonado, certo? Não demorou muito para arrombar a fechadura. Bem, para ser sincero, isso não é verdade. Não demorou muito para prender a placa de metal na parede, que o cadeado estava preso. O tempo e a decadência tinham feito a maior parte do trabalho para mim, e eu era capaz de dobrar a placa de metal suficiente para puxar os parafusos para fora da parede, ou algo que ninguém aparentemente havia pensado em fazer, ou tivesse sido capaz de fazer. A área dos mascotes foi uma mudança surpreendente, e muito bem-vinda ao resto do edifício que eu havia visto. Além disso, nada tinha sido roubado ou quebrado, mesmo que a idade e a exposição tivessem definitivamente envelhecido o local. As mesas tinham blocos de anotações, canetas e relógios. Até mesmo um relógio de parede completamente cheio de cartões antigos. Haviam cadeiras espalhadas e até uma pequena sala de descanso, com uma velha televisão cheia de estática e um enorme balcão repleto de comidas e bebidas estragadas. Era como um daqueles filmes pós-apocalípticos, onde tudo é deixado do jeito que estava na hora da evacuação. Enquanto eu caminhava pelos corredores que mais pareciam um labirinto, o local se tornava cada vez mais interessante. Conforme eu ia mais longe, via balcões e mesas derrubadas, papéis espalhados e quase se fundindo com o chão úmido, e um grande tapete lentamente apodrecia no chão. Tudo parecia mole, e as roupas penduradas dentro do vestuário simplesmente caíam em fios úmidos se eu tentasse retirá-los. Uma coisa que me incomodou bastante foi aquela luz que estava se tornando mais escassa e pouco confiável, conforme eu ia mais para as úmidas sufocantes profundezas do local. Eventualmente, cheguei a uma porta listrada. A porta não abriu de primeira. Percebi que aquele provavelmente era o lugar onde as fantasias eram mantidas, e eu realmente queria uma fotografia dessa bagunça fedorenta e bizarra. Por mais que eu tentasse, qualquer ângulo ou truque que eu tentava, a porta não queria ceder. Isto é, até eu desistir e começar a me afastar. Foi quando houve um ligeiro som de estalo, e a porta se abriu lentamente. No interior, o quarto estava completamente escuro. Um breu total. Eu usei o flash da câmera para procurar por algum interruptor de luz na parede, mas não havia nada. Enquanto fazia uma pesquisa, fui jogado para fora do meu sentimento de emoção por um zumbido alto elétrico. Fileiras de luzes em cima de mim de repente começaram a se acender sozinhas. Demorou um segundo para meus olhos se ajustarem, e parecia que a luz ia ficando cada vez mais brilhante, até que todas as lâmpadas explodissem. Mas assim que eu pensei que iria chegar a essa fase crítica,
As luzes diminuíram um pouco e se estabilizaram. O quarto era exatamente como havia imaginado. Vários uniformes da Disney pendurados nas paredes. Havia uma prateleira inteira de tangas e roupas nativas em cabides. O que eu achei estranho e o que eu queria fotografar imediatamente era uma fantasia de Mickey Mouse no centro da sala. Ao contrário das outras roupas, essa estava deitada de costas no centro do quarto, como uma vítima assassinada. O pelo sobre o traje estava podre e caindo aos poucos, e ele tinha alguns remendos. O que era ainda mais estranho, porém, era a cor do traje. Era como se fosse uma fotografia negativa do Mickey Mouse. Preto onde deveria ser branco e branco onde deveria ser preto. Seu macacão, que normalmente seria vermelho, era azul claro. A visão foi desanimadora o suficiente para que eu realmente adiasse fotografar essa coisa até o último instante. Tirei uma foto dos trajes pendurados na parede. Ângulos de cima, de baixo, fotos de lado para mostrar todas as fantasias. Os rostos dos desenhos animados putridos, alguns com os olhos de plástico faltando. Então eu decidi encenar uma foto. Peguei a cabeça de um traje do Pato Donald e cuidadosamente o removi, para que a coisa toda não desmoronasse em minhas mãos. Enquanto eu olhava para o rosto de olhos arregalados, para aquela cabeça mofada, um barulho alto me fez pular de susto. Olhei para meus pés, e entre os meus sapatos tinha um crânio humano. Ele havia caído de fora da cabeça do Donald, e se quebrou em pedaços nos meus pés. Apenas o rosto vazio e o maxilar inferior permaneceram, olhando para mim. Larguei a cabeça do Donald imediatamente, como seria de esperar, e corri pra caralho pra porta. Quando cheguei na porta, olhei de volta para o crânio no chão. Eu tinha que tirar uma foto daquilo, sabe? Eu tinha! Precisava de uma prova do que havia acontecido ali, especialmente se a Disney tentasse de alguma forma acobertar isso. Eu não tinha nenhuma dúvida em minha mente, desde o início, que mesmo se fosse apenas negligência grosseira, a Disney era responsável por isso. Foi então que o Mickey Mouse, no meio da sala, começou a se levantar. Primeiro ele se sentou, e em seguida se apoiou sobre os pés. O traje do Mickey, ou quem quer que estivesse ali dentro, ali no centro da sala, com seu rosto falso apenas se virando lentamente para mim. Eu murmurava, não, não, de novo e de novo. Com as mãos trêmulas, o coração batendo violentamente e pernas que mais uma vez se transformaram em geleia, eu consegui levantar a câmera e apontar para a criatura. A tela da câmera digital exibia apenas pixels espalhados na forma daquela coisa. Era uma silhueta perfeitamente do traje do Mickey. À medida que a câmera se movia em minhas mãos trêmulas, os pixels se espalhavam por onde o Mickey se movia. Em seguida, a câmera parou. Ficou em branco, silenciosa e simplesmente quebrou. Ergui os olhos mais uma vez para o traje do Mickey Mouse. Ei! Ele me disse em tom abafado, mas perfeitamente executando a voz do rato. Quer ver minha cabeça sair? Ele começou a puxar sua própria cabeça, movendo seus dedos das luvas em torno do seu pescoço. Seus movimentos eram impacientes, semelhante a um homem ferido, tentando se livrar das garras de um predador. Enquanto ele colocava seus dedos em volta do pescoço, muito sangue. Muito sangue! Amarelo, grosso, espesso e nojento. Eu me virei quando ouvi um barulho horrível de carne e pano se rasgando. Só me preocupava em fugir. Acima da porta do lado de fora dessa sala, eu vi a mensagem final cravada numa placa de metal por unhas ou ossos. Abandonado por Deus. Eu nunca tirei aquelas fotos da câmera. Eu nunca falei sobre isso em nenhum lugar. Até agora. Depois que fugi daquele lugar, para o bem da minha sanidade mental, se não a minha própria vida, eu entendi o porquê da Disney não queria que ninguém soubesse sobre aquele lugar. Eles não queriam que ninguém como eu entrasse lá. E eles definitivamente não queriam que nada parecido com aquilo saísse de lá.